Olá, mulheres de Deus. Olá, meninas. Boa noite a todas. Vamos entrando. Olá, olá, mulheres de Deus. Bem-vindas a todas. Vamos chegando. Boa noite. Vai dando um oi aí. Oi, Marisa. Um beijo. Assim que terminar, viu? A gente se fala ali. Um beijo, Celinha. Oi, meninas. Bem-vindas todas vocês, vão chegando. Estou aguardando ali a chegada da minha amiga Eliane. Hoje, meninas, nós vamos ter uma live muito especial, porque até agora a gente falou sobre a mesa e nós ainda não entramos na parte de falar sobre a comida, da alimentação, né, da dedicação, das memórias afetivas que vem a partir do banquete, daquilo que nós colocamos na mesa. E essa pessoa é muito especial. Vou contar agorinha para vocês, né? Vou trazê-la aqui para a gente conversar. Tô muito feliz que vocês estão chegando aí. Vão chegando. Eu tenho ficado muito feliz, sabe? Com todo que eu tenho recebido no meu story, ali no meu particular, no meu direct, em relação ao quanto vocês estão entendendo de todo o coração a importância da mesa. Isso realmente me emociona, é algo que traz uma alegria ao meu coração. Eu estou muito feliz mesmo de saber que a mesa tem trazido para a casa de vocês o significado daquilo que o Senhor nos deu, né, de amor, de legado sobre os cuidados da nossa casa. Eu vou chamar a Eliane agora, porque eu não quero perder a oportunidade, meninas. É algo lindo. Vocês vão conhecer a doçura que ela é. E eu vou buscá-la aqui, porque eu acho que eu tinha visto ela entrando. Espera aí só um pouquinho. Vou chamá-la. Eu vou contar um pouquinho como foi que nós nos conhecemos. Eliane, minha amiga, se você tiver aí, dá um oizinho aí pra mim, que eu vou chamar você. Fala aí na mensagem. Só um pouquinho aí, meninas. Achei ela aqui. Vou te chamar, Eliane. Oi, não estou ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Carla, Carla, você tá me escutando? peraí, eu não estou Peraí, eu não tô escutando. escutando. Você está Você tá escutando? escutando? Ah, o Ah, pessoal o também não pessoal também não está tá escutando. escutando.
Eu ainda Eu não ainda tô. não tô escutando. Você tá? Você tá? Não tô. Não tô. Ah, vamos sair e entrar de novo? De novo? Meninas, vocês estão me ouvindo? Agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Meninas, vocês estão me ouvindo agora? Não? Isso nunca aconteceu, gente. Não tem noção. Estão me ouvindo? Sim? Ah, meu Deus! Gente, não tem noção do que aconteceu. Não sei. Mas agora eu vou chamar a minha amiga de novo, que eu abandonei aqui no meio do caminho. Peraí. Eliane, volta ali. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Peraí, um pouquinho. Vamos lá. Gente, fica firme. Vai dar certo. Quem crê comigo? Peraí. Eliane. Eliane, te chamei aí. Eliane, me dá um oizinho aqui. Para eu pegar você de novo, para eu te chamar. Achei aqui. Vamos lá. Vou te colocar de novo. Deu certo? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Tá me ouvindo? tô. Meu Ai, Deus! Glória a Deus! que Tá travando bom. agora, tá travando a sua, eu acho. A minha? Ou a minha. Gente, tá travando? Sim? Qual tá travando? A minha ou a da Eliane? Ah, acho que a gente pode continuar. Agora sim, ó, estão falando. Deu certo. Eu não tô te Ufa, vendo bem. Eu tô vendo você travada. A sua internet, assim. Eu tô vendo só você parada, congelada. eu vou me mexer, vê agora. Tá congelada a sua imagem. Sério? Será que eu Aham. saio? Eu Vê vou se sair do você tá Wi-Fi. no Wi-Fi. Vou tirar o Wi-Fi. Tá. Vamos lá. Vai dar certo, gente. É a expectativa. Ai, meu Deus do céu. Da Eliana tá travando. Vamos ver aqui. Vou tirar os comentários, meninas. Só um minutinho, só para ver se destravou. Destravou. Deixa eu ver. Ufa, destravou? Destravou! Ai, que bom. Minha amiga, que saudade! Ai, eu Super também. beijo! Nossa, eu tô Meninas, tão feliz. eu vou tirar o comentário, depois eu volto daqui um pouquinho o comentário, porque se vocês quiserem fazer pergunta para Eliane, porque eu sei que vocês vão querer, mas é só para o áudio e o vídeo ficar legal, tá bom? Só um minutinho. Fica aí. Ah, amiga, que bom, que honra ter você aqui. Estou muito feliz de te Eu, então, receber. Sabe o que eu falei? Eu falei que você é um doce. Eu falei, gente, vocês vão conhecer uma doçura no falar. E eu queria te fazer uma apresentação para as meninas primeiro. Depois você vai falar quem você é, né? Tudo que você faz. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Sei que você tem muitos convites, que você é uma pessoa assim que, né, tem uma vida assim bem, né, muitos trabalhos. E eu queria te agradecer pelo seu sim. Mas eu quero contar para as meninas, eu conheci a Eliane na experiência da mesa que eu fiz lá em São Paulo. Mas algo na Eliane me chamou muita atenção. Foi um curso de 8 horas, né?
e teve um sim. intervalo de almoço. E nesse intervalo, a Eliane me procurou e ela falou: olha, eu precisava muito conversar com você, quero te dar um testemunho, né? É, Gente, no final, a Eliane foi dar esse testemunho, foi algo assim tremendo, porque ela veio, né, com os olhos cheios d'água e foi impactante o que a Eliane nos contou. E a Lia marcou nossa amizade, né, estabeleceu ali um relacionamento entre nós, porque eu creio que o Senhor levanta pessoas, né, amigos de propósito para nos levar a alguns lugares que nós precisamos estar. Você do meu coração, você sabe o quanto eu amo o seu trabalho, como é lindo que Deus tem feito na sua vida e através dela. E agora a Academia de Mulheres está aí para te ouvir. As meninas estão aí loucas para ouvir como é essa memória afetiva através da alimentação, da mesa. E eu quero que você traga esse conhecimento, nessa doçura que você é, para todas nós. Sinta-se em casa. Eu só quero que você feche os olhos que eu vou orar. Amém? amém. Paizinho querido, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais uma live, por mais um ensino, por mais um derramar do céu sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que cada pessoa que está entrando aqui para falar do Senhor, para falar a respeito das experiências do céu, da mesa, do lar, ó Deus, tem sido, ó Pai, atraída pelo teu coração. Senhor, eu te peço agora que possamos ser terra fértil para receber essa palavra e para que ela Amém. possa cair em solo, ó Deus, que superabunde, que frutifique, que transborde na vida de outras mulheres, da nossa casa, da nossa família. Que a toda glória e toda honra seja dada ao seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora é com você, minha amiga. Ai, Carla, eu tô tão emocionada de estar com você, você nem imagina, sabe? Para quem não me conhece, né, eu sou nutricionista e também eu fiz gastronomia, fiz docência em gastronomia, já morei na França, na Inglaterra, já trabalhei em multinacional. E quando eu estava trabalhando, Deus sempre me abençoou, só que assim, eu sempre tive um pensamento muito focado, um pensamento muito no que eu queria. E aí, tudo que eu quis na minha vida, eu conquistei. Então, eu consegui passar entrevista para trabalhar na Inglaterra, eu consegui passar entrevista para trabalhar na França, e depois os chefes na França me chamaram de novo para eu ir até lá. E aí, quando eu estava lá, eu quis voltar numa multinacional, voltei, virei gerente de uma área, e sempre com um pensamento super focado e conseguindo tudo que eu queria. Só que quando eu estava numa multinacional, teve um dia, Carla, que eu cheguei em Chapecó e comecei a chorar muito, 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 porque eu não via mais sentido na minha vida. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio muito grande. E aí, quando eu estava saindo de Chapecó, eu comecei a chorar do avião, entrei no carro de uma amiga chamada Salete, e aí eu comecei a chorar, 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 e eu estava grávida. Aí a Salete falou assim, Eliane, por que você tá chorando tanto? Eu falei assim, sabe, Salete, deixa eu chorar um pouquinho, me deixa. Daí teve uma hora que ela ficou desesperada, parou o carro e falou assim, Eli, se você não me contar por que você tá chorando, eu não vou conseguir seguir adiante da viagem, porque você tá me dando um desespero de ver você chorando. Daí eu falei, sabe o que é, Salete? Ontem eu vi o filme de Moisés e eu vi Deus falando com Moisés para ele fazer o que ele tinha que fazer na terra. E Deus não fala comigo, Salete. Eu não sei o que ele quer de mim, mas eu sinto que ele quer algo diferente do que eu estou fazendo, mas eu não sei o que é. Daí ela falou assim, Eliane, você acredita em Deus? E naquela época eu acreditava, mas não tanto quanto agora eu acredito, né? Aí eu falei, acredito dela, então ajoelha e ora. Daí, quando eu cheguei no hotel, Carla, ajoelhei, orei, mas com tanta fé, com tanta fé. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho, eu sonhei com um versículo da Bíblia. E aí, depois, eu acordei, comecei a ler esse versículo da Bíblia no celular. Daí, depois disso, eu comecei, parece que saiu uma coisa ruim dentro de mim, assim, eu comecei a sonhar todas as noites com versículos da Bíblia. Então, eu sonhava com histórias incríveis. E assim, eu nunca fui de ler, eu nunca tinha sido de ler a Bíblia. Hoje eu leio sempre, né? Então, eu sonhava com o versículo do Daniel na cova dos leões.
eu sonhava assim com o comecinho da história até o final. Então eu sonhava com a história de Golias, eu sonhava com o versículo. Daí um dia eu fui na casa de uma amiga, daí ela falou assim: Eli, olha que eu separei para você um livrinho, chama Pão Diário. Daí eu peguei, e antes de sair de casa eu falei assim: ai, Mo, hoje eu sonhei com Isaías 12, só que eu não tive tempo de ler. Daí na hora que ela me deu o livrinho, a gente abriu o livrinho, caiu no versículo Isaías 12. E aí, cada vez mais acontecendo, cada vez mais coisas assim, de tipo, Deus me mostrando que eu tinha que fazer mesmo, né, aqui na Terra. E aí, eu trabalhava numa multinacional, gostava dos amigos, gostava do trabalho, gostava de tudo, daquele status todo, do meu salário, gostava daquilo, mas eu sentia que aquilo não era mais pertencente a mim. Aí, quando eu fiquei grávida, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito na minha vida nesses 4 meses de licença maternidade. Eu comecei a fazer todo o planejamento, aí eu comecei a estudar o que eu tinha que fazer, o que eu poderia fazer e tal. Aí, um dia antes da licença maternidade, a escolinha da minha filha me falou assim, eu já tinha sonhado com isso, que eu ia trabalhar com criança, plantar horta e ensinar as crianças a comerem na mesa, fazer coisas junto com a família. E aí, um dia antes de voltar da licença maternidade, a escolinha da minha filha falou assim, Eliane, você não quer vir dar aula aqui? Eu falei assim, gente, não acredito. E o salário era para ganhar 1/3 do que eu ia ganhar quando eu trabalhava na multinacional. Daí eu peguei e falei assim, gente, mas eu estou sentindo muito forte no meu coração que eu preciso ir trabalhar junto com as crianças. E eu ajoelhava e falava assim, Deus, toma conta da minha vida, me fala o que eu tenho que fazer. E aí, decidi largar tudo para decidir o que eu tinha que fazer mesmo, sabe, Carla? Foi tão difícil para mim, doeu tanto, sabe? Porque, assim, estava tudo certo nos olhos dos humanos, mas o que eu tinha que fazer mesmo não era mais aquilo, sabe? Deus estava me pedindo para fazer outra coisa, e eu sentia isso, e eu sonhava, sabe? Eu tinha sonhos. Eu tenho ainda alguns sonhos também. Daí teve um dia que eu fui, um dia antes de pedir as contas, eu falei assim, vou chorar aqui. Eu falei assim, Chora? Deus. Você está em liberdade, espírito que solta, Nossa, eu tô com livre, as chore. amigas, né? Aí eu orei e falei assim, Deus, não deixa faltar nada para minhas filhinhas, porque eu vou ganhar muito menos do que eu vou ganhar. Eu tenho marido, meu marido me apoia, só que a gente fica com aquela insegurança, né? Aí eu sonhei com o versículo da multiplicação dos pães, a história do começo até o fim. E aí eu ouvi uma voz falando assim, eu não só vou te dar o maná, como eu vou te dar o pão da vida. E aí eu falei assim, gente, eu vou. Cheguei lá, pedi as contas, saí assim, com a mão na frente e outra atrás. 7 anos de trabalho e assim, eu fui fazer o que Deus queria que eu fizesse. Doeu, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar na escola da minha filha. E aí, quando veio o primeiro salário, eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir, né? E aí, sabe, Carla, foi a multiplicação dos pães mesmo, sabe? Cada dia um trabalho diferente, uma pessoa diferente. Eliane, eu preciso de uma consultoria. Eliane, eu quero fazer um negócio. Eliane, vem fazer uma coisa comigo. E aí, cada coisa acontecendo, e aí eu abri um consultório. Quando eu abri um consultório, eu falei assim, gente, eu vou abrir um consultório com cozinha. E meu pai, gente, não vai abrir um consultório com cozinha. Para que um consultório com cozinha? Daí eu ia escolher a mesa, aí eu ficava olhando a mesa do escritório, mas eu olhava a mesa de jantar e eu falava assim, gente, eu vou comprar essa mesa, é pequenininha, mas é de jantar, eu não vou comprar a mesa de escritório, aí eu vou usar a mesa de jantar no lugar da mesa da nutricionista, quando ela senta e fala com o paciente. Gente, Aí eu escuta falava isso. assim, por que Presta você vai atenção nisso, fazer mulheres. isso? Eu falava assim, porque eu sinto que eu tenho que ensinar as pessoas a colocar a mesa, sentar na mesa junto, a conversar. E aí eu fui Muito. fazendo. Daí um dia no curso da Carla eu estava com a agenda lotada de paciente. Daí algo me falava, meu, você tem que ir nesse curso, você tem que ir nesse curso. E eu falava assim, gente, eu vou cancelar tudo e vou. Quando eu cheguei no curso, Carla do céu, começou com um negócio aqui assim dentro de mim, que eu comecei a falar assim, meu, é isso que eu tenho que fazer. É disso que eu tenho que falar para as pessoas. Eu tenho que falar para as pessoas serem felizes, comerem juntos, comer ao redor da mesa, ensinar as pessoas a comerem,
a comer em paz, a comer feliz. E aí, quando eu contei tudo para você, que eu falei assim para você, eu fui morar na França, e aí eu morei na Inglaterra, e eu aprendi a cozinha afetiva, e aí, aí, Carla, olha isso. Quando eu conheci você, passou um tempo, eu não parei mais de falar do que você fala para as pessoas. E aí começaram as pessoas me chamarem até para ir para fora de São Paulo. Eu fui até Brasília, você lembra que eu fui numa Lembro? casa de uma pessoa. Aham. E aí começou a acontecer um monte de coisa, de eu ir em casas de executivos que falavam assim, nossa, Eliane, a gente não cozinhava mais aqui em casa, a gente não ficava mais junto, e agora a gente cozinha feliz. Aí eu pegava, eu colocava junto com as famílias missão, visão, valores e objetivos. Vamos traçar juntos, sentados na mesa das casas das pessoas. Começava a alinhar toda a missão, a visão, os valores, os objetivos. No dia eu fui na casa, a mãe colocou tudo no espelho. Daí ela começou a ler junto com a família, olhando no espelho, e depois eles se olharam. E eles falavam assim, nossa família é muito forte, a nossa família é muito unida, por que, que a gente nunca tinha visto mais isso? Por que, que a gente nunca mais tinha parado para pensar nisso, de comer junto, de cozinhar junto, da colaboração? E aí eu falei assim, uau, eu tenho que fazer cada vez mais isso que eu aprendi com a Carla. E aí eu comecei a trabalhar, aí teve um dia quando, olha isso, a CBN, uma rádio super importante, eu não sei se tem em Goiânia, aqui em São Paulo tem uma rádio super importante que chama CBN, me chamou para falar sobre um estudo de Harvard que mostra que as famílias que comem junto, olha isso, ficam mais, elas têm mais o vocabulário melhor, elas têm mais saúde, quando os filhos saem de casa têm melhores escolhas, e me chamou para falar disso. E quando eu vi, o dia que eu fui na CBN, era um ano exatamente que eu tinha saído da multinacional. Eu falei assim, gente, e assim, no carro você ouvia assim, sabe que dia é hoje? Na hora que eu vi o que dia era hoje, era um ano fazia que eu tinha saído de uma multinacional que eu estava morrendo de medo de pedir as contas. E aí eu peguei e falei assim, gente, quando é propósito, quando a gente acredita verdadeiramente do que a gente tem que fazer na Terra, as coisas começam a acontecer e a gente nem imagina por que, que as coisas vão acontecendo, né? Daí, quando eu comecei a acontecer tudo isso, teve um dia que eu sonhei com uma palavra, Osni. E eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, amor, você conhece alguém chamado Osni? Daí ele falou assim, não. Eu falei assim, nossa, essa palavra eu fico sonhando, não sei o que é. Daí ele falou assim, procura na internet, vê o significado. O significado é Deus ouviu, o significado dessa palavra em hebraico. E eu falei assim, gente, Uau. sabe, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás e fazer verdadeiramente o que Deus quer que a gente faça para a gente dar vários outros passos lá na frente. Então, hoje, o que eu percebo, assim, eu estou dando aula com pessoas super importantes que me convidam para dar aula. Eu estou fazendo uns trabalhos muito legais para profissionais de saúde, com médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, e eu ensino o comer com a família, o cozinhar com amor, o comer tem que ser porque a gente ama primeiramente a Deus, depois a gente se ama, porque depois quando a gente consegue se amar, a gente consegue amar o próximo, que a gente precisa comer porque a gente tem que nutrir cada célula do nosso corpo para a gente ter saúde, né? E que os alimentos que vêm da natureza são dados para a gente de presente para a gente comer, mas a gente tem que comer feliz. A gente tem que ensinar a nossa família que como é bom comer uma abobrinha, que bonito que é quando a gente planta uma horta e ela nasce, que prazeroso que é sentir o aroma das ervas, do alecrim, do tomilho, que gostoso que é cozinhar com a família, que bom que é dividir o trabalho da família, o quanto todos os dias, se a gente sente fome todos os dias, né, não é só uma vez por ano, mas todos os dias, por que não a gente começar a treinar essa convivência, né? Então, que o nutrir não é aquela coisa de força, foco e fé, de não comer, de parar de comer as coisas, não é nada disso, é de comer equilibrado, de ter equilíbrio com a vida, de ter equilíbrio com o corpo, de ter um equilíbrio espiritual. Então, Carla, é assim,
o curso que eu fiz com você, para mim, fez toda a diferença, sabe? Transformou, assim. E aí foi o que está acontecendo, assim, cada vez mais, Eliane, sabe? quando você lida com famílias, com grandes executivos, né? Você lida, Sim, né? Assim, quando você é chamada, você é sempre chamada com algumas pessoas, assim. Quando você vai para casa dessas pessoas e você fala sobre a mesa, qual é o impacto? Assim, conta para as meninas como é esse trabalho nossa, lindo de meu, é chegar demais. na casa e assim, porque você. Eu lembro de você contar uma história de uma árvore. Não sei se você consegue, você lembra da história da maçã, né? Aquilo nunca saiu da minha memória. Que você fala muito, porque o Senhor nos deu as folhas, né, as árvores e os frutos e toda a alimentação da terra para nos nutrir completamente. Mas tudo que o homem toca, ele muda, né? Ele altera, ele industrializa, né? E tudo isso é muito nocivo, né? E você fala muito dessa origem do alimento, e ensina as famílias a amarem as coisas de Deus, né? A manifestação natural. Conta para as meninas como é isso, assim, como é esse trabalho, porque é maravilhoso. Então, Carla, quando eu vou na casa das pessoas, é surreal, sabe? Às vezes eu vou ensinar as pessoas a comerem juntos na verdade é muito engraçado. Uma vez uma pessoa falou assim: nossa, Eliane, às vezes você veio aqui para trazer nutrição, mas você trouxe algo muito além, assim, não foi a nutrição e a gastronomia, só você transformou a nossa família. Então, quando eu vou, eu ensino, eu levo às vezes mudinha de planta, se eu vejo que tem um espaço para plantar. Aí eu levo pazinha para as crianças começarem a plantar e gostar da natureza, a se aproximar com o que é verdadeiramente de Deus, né? O que Ele nos deu. Imagina, né? Naquela época, todo mundo só comia o maná, e depois ele começou a dar tudo que as pessoas precisavam, frutas, melancia, maçã, banana. Imagina, né? A pessoa só comia maná, um pãozinho, que acho que devia ser um gosto bem neutro, e depois começou a ter tudo na terra, né? A aproveitar tudo que se pode aproveitar. E aí eu sempre eu falo assim, gente, vamos prestar atenção no que vem da natureza, porque a gente precisa saber combinar os elementos, porque assim, eu acho que quando uma pessoa não tem muito tempo, assim, ela pode comprar uma coisa da indústria. Eu não sou totalmente, completamente restritiva, mas tem gente que só come coisa da indústria, né? Mas se, eu até explico, se as coisas da indústria fossem muito, muito boas, elas teriam nascido na árvore, né? E o que nasce na Eu lembro árvore, disso. muitas vezes, não é uma lata de refrigerante, né? Mas sim a fruta para de repente a gente comer a fruta, né? Então ensina as pessoas a começarem a prestar atenção nisso, porque assim, tudo engraçado, né? Como as coisas são tão assim bem encaixadas, mas tudo que a gente precisa para o nosso corpo está na natureza. Então, às vezes, assim, eu vejo quando eu vou na casa de alguns médicos, eles falam assim, Eli, a gente até sabe que a comida melhora, mas como às vezes a gente não consegue dar comida, a gente vai aumentando a quantidade de insulina para quem tem diabetes. Mas a gente sabe que a prevenção é a melhor solução. Então, eu vou na casa de algumas pessoas que me pedem para eu ensinar como comer melhor. Mas assim, por exemplo, assim, a Organização Mundial da Saúde pede para a gente comer 400 gramas de vegetais por dia. Um pepino já pesa cento e pouquinhos. Imagina, não é para a gente comer 4 pepinos, óbvio, não é isso que eu quero dizer, mas a Aham. gente precisa comer muitos vegetais. Só que se a gente não sabe fazer, não sabe preparar, não sabe cozinhar, como que a gente vai comer tudo isso de vegetais que a gente precisa por dia, né? 400 gramas, exceto batata, os amidos, né? A batata, a mandioca, a batata doce. Então, a quantidade de vegetais é muito grande. Então, eu ensino as pessoas a cozinharem com prazer. Aí eu ensino as pessoas a amar a comida, né? E a Apreciar família toda a comida. participa? A família toda participa. Uma vez eu fui na casa de uma família, e aí tinha um executivo, e aí eu peguei e falei assim pro filho, eu falei assim, dá para vocês dois ir tirando as folhinhas do manjericão pra gente fazer um pesto? Aí o filho começou a tirar, o pai começou a
com aquele jeito meio durão, tirar a folha do manjericão, mas quando eu fui ver, eles estavam tirando, cheirando a folhinha, se abraçando, conversando, dando risada, sabe? Então, é algo que vai além, é algo que a gente tem que voltar para as origens, sabe? A gente tem que voltar a fazer isso, ainda mais agora. Vamos aproveitar que, assim, não tem nada de bom, não gosto dessa época que a gente está vivendo, não gostaria, mas vamos aproveitar para fazer isso com a nossa família, de dividir, de conversar, de compartilhar, de fazer a mesa, de usar uma psicologia mais positiva no que pode, parar de ficar pensando muito do que não pode, a gente viver e ser feliz, colocar uma mesa bonita, acender aquela vela que faz tempo que a gente não acendia, colocar uma comida que todo mundo gosta. Qual o cheirinho que você quer lembrar? Qual o cheiro que o seu filho, quando sair de casa, vai lembrar da sua casa? Então, o que eu percebo também é que o homem tem um momento e tem a existência. O momento é quando a gente fica postando aquelas fotos no Facebook, nas viagens, nos passeios, nos restaurantes. E a existência é quando a gente acorda, sente o cheirinho das nossas filhas, quando a gente acorda, sente o cheirinho do café, mas está lá com o marido, tomando café, olhando no olho. É quando a gente senta na mesa, a gente brinda, a gente ouve o barulho do copo brindando. Quando a gente sente o gosto da comida e olha no olho da família e ouve os sorrisos, sabe? Então, a existência é quando a gente está num momento presente, é quando a gente está vivendo melhor, porque a gente é a imagem e semelhança do Senhor. E se a gente não está vivendo o que Ele quer que a gente viva, então a gente também precisa começar a rever nossos valores, nosso conceito, a nossa vida, né? Eu acho lindo, porque assim, ó, quando tudo começou na sua vida, você teve a sensibilidade, Eli, de ouvir que era Deus falando. Porque assim, ó, não é fácil, né, para nossa carne, para nossa alma, abandonar as coisas dessa terra. O que eu falo da terra? Porque nós crescemos, né, e às vezes erroneamente, né, ouvindo que nós precisamos que o produzir, né? O prosperar está ligado a dinheiro, a poder, a títulos. Mas nós sabemos que quando Deus vai falar a respeito disso, Ele vai nos elevar a um nível onde é sobre as coisas eternas. Que as coisas eternas, os laços emocionais, são preciosidades, são fundamentais para a nossa vida, né? Então, assim, quando você que era uma workaholic, né, uma mulher de multinacional, que viveu, né, coisas incríveis no mundo corporativo, teve uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E essa voz, ela fala aos nossos corações. E nós precisamos ouvi-la, porque ela é suave, ela é doce, né? Então, assim, quando você disse assim, eu vou, qual foi o primeiro sentimento que veio atrás? O medo, né? Porque era medo de você não conseguir, né? Medo de você não trazer o alimento, né, necessário, a provisão, até a vida que as meninas tinham, né? Que com o seu salário. Mas o mais lindo do teu testemunho é que a voz do Senhor, ao falar ao seu coração e você abrir essa porta, você viveu o banquete do céu, né? Porque quanto você hoje consegue ressignificar famílias que não sentavam à mesa, que não olhavam nos olhos um dos outros, tem dinheiro, né? Não tem preocupações que eu digo financeiras, mas estavam desconectados, né? Não haviam laços emocionais. E você, com toda aquela proposta, né, que você tinha, aquele manjar do mundo, você disse assim, eu decido ouvir a voz do Espírito de Deus, né? E eu fico maravilhada com isso. Eu acho que você tem testemunhos imensos assim, né? Para contar sobre tudo que você, quando fecha a porta das casas, né? E vai embora, o quanto você deixou sementes, né? Você lançou pessoas a algo sobrenatural. Eu fico muito emocionada com isso.
E eu, então, sabe, Carla, eu acho que fez toda a diferença, assim, eu entender isso. E antes de fazer o curso com você, eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer, sabe? Tava tudo meio nebuloso, assim, não tinha, tipo, uma coisa que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que ensinar as famílias, mas quando eu fiz o seu curso, e aí uma vez eu fui fazer um curso de marketing digital, logo depois do seu curso. E aí o professor falou assim: vamos fazer um exercício, vamos colocar no papel a nossa história, desde que a gente nasceu até hoje. Embaixo a gente vai colocar os momentos difíceis. Em cima a gente vai colocar os momentos de sucesso. Então, em cima eu colocava as viagens, os treinamentos que eu já fui dar no Brasil inteiro, além disso em outros lugares do mundo. E aí eu colocava o meu cargo e tal. Embaixo eu colocava assim, que quando eu era pequena eu sentia saudades da minha mãe, que ela trabalhava muito fora e eu precisava de uma nutrição. E aí comecei a colocar tudo isso, eu falei assim, meu, eu consegui agradecer a Deus por tudo que eu tinha que passar na minha primeira infância, porque através dessas dores, eu falei assim, é o que é a minha missão aqui na Terra, porque se Deus fez eu passar por tudo que eu passei, é porque eu preciso ensinar e transformar as famílias. Então, eu consegui agradecer as minhas dores, e você não sabe. Logo que eu saí da multinacional, um abrigo, eu estava fazendo meu cabelo, e aí eu falei que eu estava trabalhando numa escola, plantando horta e tal. Aí um abrigo, uma mulher falou assim, gente, eu tenho trabalho num abrigo, faço trabalho voluntário, e eles querem uma pessoa que ajude eles a fazerem horta. Você não quer ir? Comecei a fazer esse trabalho incrível com crianças e comecei a atender crianças. Nossa, Carla, sabe, que falava assim, sabe, ele, quando a gente morava embaixo da ponte, a gente só passava fome, não tinha onde tomar banho e a gente não tinha o que comer, mas a gente era feliz com a nossa família. E eu atendia crianças que nunca tiveram um lar, sabe, com a família, e eu comecei a atender as crianças. Eu falei assim, meu, era isso que eu tinha que fazer. Daí eu comecei em algumas comunidades e aí trabalhar com mãe e filho junto. Então, uma comunidade enorme aqui perto, aqui em São Paulo. Comecei aí a trabalhar com as mulheres e trabalhando com as mulheres dentro da cozinha e falando tudo que eu tinha que falar para pessoas, sabe, Carla? Porque às vezes as mulheres, elas estão muito preocupadas com a estética do corpo, né? E elas esquecem um pouco para que serve o alimento, por que elas precisam comer, e para que elas precisam alimentar? É assim, não sendo contra o feminismo, porque eu acho mesmo que a mulher tem que trabalhar fora e ser uma executiva de sucesso igual eu fui, porque eu gosto disso, eu gostava disso, eu ainda tenho agora o meu trabalho, mas eu me sinto ainda uma executiva, sabe? E agora eu sou dona do meu negócio, né? Mas eu acho o quanto é importante também a gente rever, porque quando eu trabalhava numa multinacional, às vezes também eu via, assim como eu, mulheres que às vezes não se colocavam naquele lugar que você falou. Quando você falou isso, caiu uma grande ficha para mim. A mulher foi tirada da costela do Adão para ser suporte do marido, né? E não do contrário. E eu via que eu fazia muito isso. Então, até isso eu ressignifiquei, sabe? E eu mostro para as famílias, não é para a gente ficar molhando a barriga na pia e enxugando no fogão, mas que hoje tem tantas coisas que a gente dá para fazer de uma forma fácil, prática e rápida, e que é legal, é que é divertido. Vamos colocar uma música, vamos dançar com a família. Uma vez eu falei assim para uma moça, falei assim, vamos usar essa vela? Ela falou assim, ah não, essa vela não, ganhei de uma amiga e tal. Eu falei assim, mas você vai guardar a vela para sempre? E ela falou assim, ah, não sei. Eu falei assim, mas é legal a gente usar, porque daí, se você quiser, eu sei até onde vende esse fluido dessa vela, a gente compra Uau. mais. Daí ela falou, tá bom, vai, vamos usar. Na hora que ela acendeu a vela, parece que deu uma luz, assim, um estalo na cabeça dela, que falou assim, gente, eu não tô curtindo nada da minha vida, eu não tô fazendo tá tudo no Uau. automático, eu tô dormindo, acordando e fazendo sempre a mesma coisa. Eu preciso agora começar a transformar, ressignificar a minha vida. Então, às vezes, não é só o que a gente come e acorda, come, vai trabalhar e dorme. Tem muito além que a gente tem que viver, principalmente com a nossa família, ensinar a nossa família a ser feliz. Porque, às vezes, se a gente vive no automático, nossos filhos estão vivendo no automático, a gente deixa o nosso casamento no automático e a nossa vida inteira fica no automático, né?
Então, às vezes, é que nem assim, eu tinha uma mente antes muito assertiva, só que eu não tinha Deus no meu coração, então eu não me sentia completa. E às vezes só Deus no coração e sem uma mente assertiva, sem pensar positivo, também falta algo. Então a gente tem que usar uma mente, pensar positivo e fazer coisas que a gente tem que fazer, que são extraordinárias, e ter Deus no coração. Então a gente precisa unir a mente e o coração, né? E aí eu vejo que quando eu consegui fazer isso, que eu Deus não ia falar comigo assim, igual ele falava, Moisés, né, no filme. Ele não falou, Eliane, mas ele começou a falar através de sinais, através de sonhos, né? E o quanto eu percebi que ele começou a gritar comigo. E essa minha amiga, a Salete, ela falou assim, Eli, Deus quer falar com você, só que você não está ouvindo. Ele quer falar sempre com todos os seus filhos, mas você não está ouvindo. E eu falei assim, gente, mas como faz para eu ouvir? Eu fiquei pedindo isso. Eu falei assim, fala comigo. Eu entrego a minha vida para você, para eu ter que fazer o que você quer que eu faça. E parece que depois parece não foi, depois que eu entreguei mesmo, as coisas começaram a acontecer. E assim, um dia após o outro, começa a acontecer coisas extraordinárias. E às vezes até as pessoas falam assim, gente, mas por que não acontece comigo, né? As coisas que estão acontecendo. Porque assim, porque acho que a gente tem que entregar mesmo e acreditar, né, que é possível. Então, nossa, eu não sei nem como também agradecer tudo que você me ensinou, as coisas que você fala. Até quando eu fui para Deus, ele faz umas coisas que a gente não acredita, né? Lembra? Quando você foi dar o curso de Brasília, eu estava em Goiânia. E bem no dia que eu estava em Goiânia, você estava em Goiânia, aí eu fui para Brasília, você foi para Brasília. E eu consegui assistir de novo o seu curso lá. Eu Com a falei sua assim, irmã. gente, com a minha irmã e com outras amigas também, né? E eu falei assim, nossa, como as coisas estão sempre conectadas, como é só a gente ter a O céu sensibilidade se de fala, ouvir, né? né? O céu fala com a gente. E é tão lindo, porque assim, tem mulheres aqui, ele, né, que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, que o Espírito de Deus está falando com elas, né? Mas tomar um passo em direção à vontade de Deus, né? A ter essa coragem e ousadia, porque o Senhor disse, ser forte e corajosa, vem que eu vou cuidar de você. Eu vejo o quanto Deus cuida de você, o quanto essa decisão, não sendo fácil, mas que você colocou o olhar para dentro do seu propósito, porque viver no automático é a maioria das mulheres estão fazendo hoje, fazendo por fazer, fazendo porque tem que fazer, mas não estão experimentando, né? Viver tudo aquilo que Deus está, né, trazendo para elas como memorial, como sentimento, como emoção da terra, porque a gente começa a viver o céu aqui, né? Nós começamos a trazer, diz que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação, né, dos filhos. Então, assim, nós somos filhas e nós precisamos manifestar o amor de Cristo aqui, né? Ensinar as mulheres que desligaram, né? Desse mundo espiritual, dessa conexão com Deus, a se reconectar ao que é princípio, né? Porque a família é princípio, né? Eu fico imaginando que você deve segurar alguns choros, né? De ver que às vezes o pai e mãe tiveram, né, a vida inteira sendo conduzida, né, pelo trabalho, né? Às vezes, dentro da sua própria casa, quem fazia as coisas era uma secretária, mas não tiveram momentos juntos, momentos que vão ficar na memória, no coração, né? Aqui em casa, a gente ama cozinhar junto. Então vai todo mundo para a cozinha, mas não é pouca gente, né? A cozinha não é grande o suficiente para a quantidade de filhos que eu decidi ter. Mas é aquele tanto de gente conversando e brincando, e meu filho menor adora dançar e pega para minha mãe no corredor e dança. Eu fico olhando aquilo e eu falo assim, isso são coisas que jamais, né? Homem nenhum pode roubar, ninguém pode tirar, a traça, né? Não corrói, o ladrão não rouba. São coisas eternas, né? E eu vejo a sua suavidade, né? Eu vejo o seu ensino, o seu amor
quando você fala. E isso é muito lindo, né? Eu queria que você deixasse para as mulheres que estão aqui ouvindo um conselho, né? Para essas mulheres que às vezes precisam tomar uma decisão para voltar para suas casas, né? Porque igual você falou, eu sou uma mulher que trabalho fora, né? Eu trabalho fora, eu tenho uma vida profissional, trabalho no mundo corporativo, mas o meu coração está no meu lar, né? Eu entendo a minha identidade em Cristo. O meu propósito é o meu casamento, os meus filhos, né? E o meu coração não sai deste lugar. Embora eu esteja fisicamente dando o meu melhor lá fora, porque tudo que a gente faz para Deus, seja trabalhando, estudando, mas eu queria que você deixasse alguma mensagem para as mulheres em relação a isso. A ir para a cozinha, a viver esse momento em família, a cozinhar, né? Como elas podem começar a fazer isso? Eu queria que você deixasse isso para cada uma delas. Quando eu fui escrever minha missão, eu escrevi assim, Carla, eu quero ajudar famílias a sair da escassez nutricional e ensinar como que a gente faz para colocar o pão da presença na nossa mesa. E aí, quando eu falei pão da presença, eu falei assim, nossa, o que significa verdadeiramente pão da presença? Eu já tinha ouvido essa expressão, mas eu fui procurar, pesquisar. O pão da presença é quando a gente coloca na nossa mesa tudo que Deus está dando para a gente. É o nosso trabalho no mundo material, mas o que verdadeiramente dê para os homens o que é do homem, mas dê para Deus o que é de Deus. Então, para trazer para nossa casa a matéria, né? O trabalho, a gente precisa disso ainda aqui na Terra, não é verdade? Sim. Mas o que é de Deus é quando a gente une a nossa família, quando a gente come verdadeiramente para a gente cuidar do nosso corpo, quando a gente escolhe os alimentos certos, quando a gente equilibra, quando a gente tem paz na nossa casa e faz o comer, quando a gente dá para nossa família o que a nossa família precisa sem julgamento, sem comparação, esse filho come, esse outro não come, mas aquela paz da família mesmo, para todo mundo estar comendo Uhum. feliz, em união, porque família é obra do Senhor, né? Então a gente precisa unir a família, e a comida e a mesa é um bom momento para a gente fazer isso, né? Então, quando eu decidi fazer tudo isso e largar uma vida que parecia de muito sucesso, eu decidi a minha missão é falar isso para as pessoas. Então, queria até agradecer você de ter me dado essa oportunidade para falar o que eu sinto que eu devo falar, sabe? Para as pessoas. E assim, eu sinto aqui que a gente está muito entre amigas, né? Daí eu Muito. conseguir falar isso para mim é muito difícil, sabe, Carla? Porque não é fácil, sabe? As pessoas falam assim, nossa, Eliane, mas você foi por que que você fez isso? Você largou tudo. Eu falei assim, eu larguei tudo que eu não tinha, né? E agora eu tenho tanto que as pessoas às vezes não enxergam também, sabe, Carla? Então parece que as pessoas acham que eu tô errada, mas eu vejo o quanto que eu tô certa, o quanto que quando eu falei pra você, eu falei, Carla, não, era bem no começo, eu tô morrendo de medo de fazer isso que eu tenho que fazer. E aí você falou, Li, confia que vai dar certo. Eu falei assim, nossa, como eu precisava disso, sabe, Carla? Confiar verdadeiramente no que você tinha me falado, porque realmente é o que a gente tem que fazer, ouvir a voz do Senhor, sabe? Que lindo. Que lindo, né? Muito forte, né? Você falar que deixar uma vida, né, de aparentemente de sucesso, né? Porque o que é ganhar o mundo lá fora e perder, né? Tudo que significa profundamente dentro, né? Você tem quantas filhas, Eli? Eu tenho duas, Carla, eu ressignifiquei a minha família, E sabe? elas? Aham. Nossa, antes a minha família, ela chamava meu marido de mãe, porque eu nunca estava aqui em São Paulo, sempre estava viajando a trabalho. Hoje eu ainda viajo a trabalho, só que eu tenho muito mais tempo para ficar com elas. E elas não chamam mais o meu marido de mãe, agora eu sou a mãe da casa mesmo, sabe? Então esse ressignificar é tipo os valores. Às vezes a gente fica triste
porque os nossos valores não estão congruentes do que a gente está fazendo. Então, rever os valores é tão importante também, porque se não está congruente, alguma coisa também está errada, né? Maravilhoso. Olha, eu não sei como agradecer você. Seu sim, né? Eu tenho visto que Deus tem feito na sua vida, né? Como um próprio Deus já te falou, né? Ele tem lançado você como flecha em lugares, né? Que você nunca ousou ir, né? Convites que você nunca imaginou receber. Para quê? Para levar a mensagem de Deus para as famílias, né? Embora neste mundo você tenha que usar uma palavra, né? Fazer uma oratória, né? Um discurso bem técnico, né? Da sua área. Eu digo algo que a palavra de Deus, ela não precisa ser dita em palavras. Nós precisamos dizer sobre Jesus na vida, né? Você diz sobre Jesus vivendo, né? Cada vez que você faz uma refeição, cada vez que você leva uma família para se tocar, para se olhar, para se abraçar, sem falar nada, você já está trazendo, né? A memória, a palavra, né? E o próprio Jesus. Então, assim, eu te agradeço tanto, sabe? Me queimou meu coração no dia que você me ligou. Eu falei, a gente precisa fazer uma live juntas para as mulheres conhecer você, né? Meninas, a Eli aí, se vocês precisarem de alguma orientação, de alguma consultoria em relação à nutrição, né? Às vezes as meninas não sabem cozinhar mesmo, né? Saber como fazer comidas rápidas. Pesquisa aí, chama a Eli, fala, Eli, por onde eu começo, né? Porque às vezes uma mulher que nunca entrou na cozinha... A gente também pode fazer um dia uma receita juntas, se vocês quiserem. Eu não me... Olha, gente! Nossa, a gente quer muito! A gente tem um projeto, né, que você ainda não foi, que é o Reforma Total, né? No Reforma Total, a gente convida uma chefe de cozinha que faz receitinhas, né, rápidas. São receitas para que a mãe possa ir para a cozinha junto com a família e preparar aquela refeição para trazer amor para a comida, né? Falar, ó, foi eu que fiz, eu que preparei, tá o meu coração aqui, né? E eu quero, sim, que você traga isso para nós. Eu vou sentir muito honrado, muito feliz, as meninas vão amar, porque tirar um pouco, quebrar um pouco, né? Esse negócio, eu não sei cozinhar. Todo mundo sabe, né? Todo mundo é capaz de aprender, né? Então, para você nos ensinar isso, estou muito feliz mesmo pelo seu sim, pela sua humildade, né? Porque eu sei que você é uma grande estudiosa, uma pessoa assim que tem muito talento, que Deus capacitou com dons, e você recebeu talentos do céu e não enterrou. Você simplesmente multiplicou e hoje tem transbordado na vida das famílias. Muito obrigada. Vou deixar você deixar uma mensagem final aí para as meninas. E eu quero muito, nós já vamos marcar, viu, meninas? A nossa próxima live de comidinhas. Vamos fazer a live na cozinha, tá? Tá. Eu Despeça quero aí das meninas. agradecer, Carla, o convite, amei. Gostei muito mesmo, muito mesmo. E a gente combina, então, da gente fazer uma live de cozinha. A gente pede para as meninas comprarem os ingredientes, daí a gente cozinha junto. Esses dias eu dei uma aula para 40 mulheres. E aí, depois da aula pelo Zoom, elas comeram junto com a família. Gente, vocês não têm noção, depoimento foi muito legal. Você deu pelo aplicativo, você foi fazendo? Foi fazendo, e ela falando, Eli, agora eu coloco o que aqui na pera, na panela? E agora? O que eu faço? E aí a gente foi fazendo, tinha 40 mulheres. Foi incrível, porque depois aí eu falei assim, agora todo mundo coloca uma bela mesa. Ensinei a colocar a mesa, o prato, os talheres e tal. E aí vocês vão comer com a família. E aí elas falaram assim, Eli do céu, agora minha família entendeu o que é comer bem.
Porque as pessoas, elas só entendem o que é comer bem quando elas começam a praticar. E o quanto foi fácil. Nossa, foi super legal depois os depoimentos das meninas. Foi bem legal. Gente, nós já vamos fazer. Vocês estão entendendo, né? Que nós já vamos preparar. Segura aí, que nós já vamos fazer esse momento no aplicativo para a gente, todas nós para a cozinha, né? Com toda a orientação, instrução da Eli, para que a gente possa depois preparar a mesa e honrar a nossa família. Eli, um super beijo no seu coração. Que você continue essa missão linda, né? Que você prospere nisso que Deus te lançou. Você entendeu o seu propósito, né? Não tem nada mais lindo nessa terra de que alguém que diz sim para os propósitos de Deus, né? Aquele que diz sim, eu vou tomar mesmo aquilo que é de Deus para mim, e não vou enterrar, eu vou prosperar, eu vou avançar. E você é essa mulher que eu admiro muito. Um super beijo. Essa live vai ficar gravada, meninas. Compartilhe, porque que foi algo muito profundo. Obrigada por dividir sua vida, seu testemunho com a gente. Nós ficamos muito felizes, estamos ansiosas para fazer esse momento com você. Eu que agradeço. Um beijo. Um Fica com beijo. Deus, meninas. Eli, um beijo. Um Muito beijo. obrigada. Tchau, tchau.